Caros senhores, caras senhoras, apresentamos agora, no âmbito do curso de Evolução do Sistema Monetário Internacional, o terceiro vídeo sobre o padrão ouro-câmbio, comentando o texto de Cláudio Gontijo, A Economia Política do Padrão Ouro-câmbio, 1914-1916. Trataremos de início sobre o relatório Cunliffe e as conferências de Bruxelas e de Gênova. Bem, no clima de confiança resultante da vitória da Entente Cordiale, dos países aliados contra as potências centrais, acreditava-se que as taxas de câmbio voltariam em breve para o normal de antes da guerra. Contudo, em lugar da convergência para esse normal, assistiu-se a flutuações cambiais violentas e erráticas, o que reforçou o desejo de retornar ao sistema anterior, ou seja, ao padrão ouro. No caso do Reino Unido, a iniciativa, além de atender a reclamos da City, também permitiria recuperar a antiga posição da libra esterlina, recuperar a antiga posição da libra esterlina e o próprio prestígio do império. Quer dizer, o que é City? A City era, na verdade, a comunidade financeira inglesa, os banqueiros ingleses, principalmente, não só os banqueiros chamados investidores ingleses, mas chama-se City porque a sua sede era Londres, a City de Londres. Então, o que se acreditava? Por que a City, os capitalistas financeiros, eles queriam o retorno padrão ouro? O problema é que durante o pós-guerra, durante a guerra, ao terminar a guerra, a libra havia se desvalorizado muito em relação ao ouro, vamos dizer 40%. Depois, vai haver a crise de 1980, os preços vão cair, então o ouro a libra vai se valorizar um pouco, em relação ao ouro. Mas, de qualquer maneira, a City, os capitalistas financeiros queriam retomar ao nível da paridade antes da guerra, correto? Ou seja, que uma libra valesse 28 gramas de ouro, mais ou menos. Então, essa é a principal reivindicação dos capitalistas financeiros. Só que, como já dizia o Marx, quem controla a produção controla a opinião pública, os jornais, porque os jornais, primeiro, os jornais vivem, não é da venda de jornais, os jornais vivem da propaganda, E quem faz propaganda nos jornais são as empresas, são os empresários, E os jornais, então procuram sempre, por exemplo, a Rede Globo no Brasil, a Folha de São Paulo, sempre refletem, os interesses das classes dominantes. Caso, a política econômica brasileira, desde Fernando Henrique Cardoso, é uma política voltada para o interesse do capital financeiro. Mesmo durante o governo Lula, isso não mudou. Por quê? Porque quem controla a imprensa hoje são as grandes empresas vinculadas à Bolsa de Valores, e os grandes bancos. Então, é isso que acontecia na Inglaterra, Então, digamos, os jornais, todos os grandes jornais, a grande mídia, reivindicavam a valorização da libra. Por quê? Quer dizer, como a Inglaterra era um grande credor internacional e ainda continuava, principalmente o setor privado, porque o setor público se tornou um devedor por causa da Primeira Guerra Mundial. Mas os bancos londrinos, os bancos da Inglaterra ainda eram grandes credores no mundo, tinham haveres a receber em libras. Só que a libra tinha desvalorizado, como nós falamos,
40%, eu não lembro exatamente o número, né? Mas, bom, depois ela voltou, valorizou-se um pouco, vamos dizer que ainda o seu valor representava, né, em termos de ouro, 20% a menos do que em 1913, ou 1914, antes da eclosão da guerra, né? Então, o que elas queriam? Elas queriam, os empresários, os capitalistas financeiros que controlavam a imprensa, né? E aí a imprensa também todos eles queriam que se voltasse à paridade de 1913, ou seja, que se valorizasse a Libra em 20%, porque aí, né, eles receberiam mais dinheiro por sua dívida, seus créditos haviam se desvalorizado e eles queriam que eles valorizassem, né? Bem, mas também, né, isso permitiria, acreditava-se, isso era uma crença absurda, né? Porque, quer dizer, os empresários normalmente não têm ideia de como funciona o mundo dos negócios, né? Eles pensam de acordo com a sua ideologia e não de acordo com a realidade. A ideologia, vamos lembrar, é uma falsa crença, é uma falsa consciência, né? Então, eles acreditavam que com a valorização da Libra, a Libra voltaria à antiga posição, a Libra esterlina. Isso é impossível, por quê? Porque o dólar já se tornara uma moeda de reserva internacional, né? Em lugar da Libra, por causa da guerra e durante a guerra, né? Então, e o comércio norte-americano, né? As exportações norte-americanas e japonesas, né? Japoneses na Ásia, né? E americanas no mundo ocidental, haviam substituído grande parte dos mercados londrinos, né? E mais do que isso, né? Os bancos americanos estavam financiando o mercado comércio internacional. Então era impossível recuperar a antiga posição da Libra, né? E o prestígio do Império, quer dizer, o prestígio do Império, sim, dependia em parte da Libra, né? Em grande parte da Libra, né? Quer dizer, mas é uma questão de prestígio. O prestígio não enche a barriga de ninguém, né? Objetivamente, né, a Inglaterra havia perdido a sua posição hegemônica claramente, né, nos mercados financeiros internacionais, né, como consequência da guerra, né. Então, em janeiro de 1918, o governo britânico instituiu o comitê, comitê sobre a moeda e as taxas de câmbio depois da guerra. Committee on Currency and Exchange Rates After the War. Comitê chamado Comitê Cunliffe, né? Por causa do seu líder, vamos dizer assim, que incluía 13 banqueiros e o professor Cecil Pigou, que era um grande nome, era neoclássico, né? Nessa época todos os economistas eram neoclássicos, né? Ou seja, eles se deixaram convencer, né, pela chamada revolução, na verdade uma contra-revolução neoclássica, né, que começou por volta de 1870, né? Os grandes nomes vão ser Borras, Marshall, Jevons e vários outros, né? Bem, então observe que o comitê incluía um economista neoclássico que pensava com a cabeça de banqueiros, porque a teoria neoclássica, na verdade, é uma teoria, é a ideologia do capital financeiro. Não é à toa que ela nasceu em 1870, que foi o ano assim que começa a dominação, predomínio dos interesses do capital financeiro sobre o capital industrial na Inglaterra, né? E depois de todos os países, os grandes países capitalistas do mundo. Então, não é à toa que hoje a economia neoclássica, depois do domínio
da teoria keynesiana no pós-guerra, né, a partir de meados da década de 70, mas principalmente a partir de 1980, né, com a globalização financeira, que representou, na verdade, ao nível mundial, a retomada da hegemonia do capital financeiro, né, a teoria neoclássica voltou a ser a teoria dominante. Né? Então, quer dizer, o comitê era um comitê de banqueiros, então apontar e de uma pessoa de um economista que pensava como banqueiro. Né? Então, é claro que o comitê vai falar aquilo que interessa aos bancos. Né? O relatório foi publicado em agosto, né, de 1918. Quer dizer, na verdade ele começou, né, antes, na verdade ele foi elaborado ainda durante a guerra, mas ali já estava claro, né, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, né, e depois com a derrota da grande ofensiva alemã, né, que os alemães transferiram, né, as suas tropas da frente oriental para a França, vão lançar uma grande ofensiva. Só que nesse ínterim, né, 2 milhões de soldados alemães contraíram a febre espanhola, a gripe espanhola. E aí a ofensiva não foi aquilo que se esperava, né? Claro. Então, o relatório com isso, né? Retratando o dilema entre entre as aí está faltando, né, as posições, né, de sustentar níveis elevados do gasto público, né, entre as necessidades de sustentar níveis elevados de gasto público e as baixas taxas de juros, de forma a favorecer a reconstrução. Então, o que era interessante? Né? Você estava a grande parte da França, né, da Bélgica, ok? E do leste da Alemanha, né? E dos países também do antigo Império Austro-Húngaro, que foi desfeito, né? E também do ex-Império Otomano, que tinha caído também, né? Quer dizer, precisava se reconstruir, né? Mas isso era o mais importante desses países, era a França, né? Então, o que precisava? Precisava de reconstruir. Né? A Inglaterra, pouco, né? Porque ela sofreu muito pouco. Mas ela foi bombardeada pelos zeppelins, mas jogava uma meia dúzia de bombas lá, ou pelos bombardeiros alemães, que eram muito poucos, né? Eram grandões e jogavam bombinhas. Porque a aviação estava ainda nos seus primórdios, né? Então não houve grandes. Mas a Marinha Britânica sofreu demais, né, por causa da guerra submarina, né? Bem, aí embora, né, isso não foi muito problema, porque a Marinha Alemã, né, foi entregue como reparações de guerra. Então, na verdade, né, a grande questão era você reconstruir, tinha que reconstruir um pouco da Itália também, né, os países dos Balcãs, né? Então, havia a necessidade, né, de aumentar os gastos públicos e com baixas taxas de juros, né, para a economia se recuperar. Então, essa era a proposta, digamos assim, vamos dizer, era uma proposta do capital industrial. É claro que com apoio da população, né? Tá certo? Agora, e os requerimentos de estabilização monetária, que era o quê? Que era o interesse dos banqueiros, tá certo? Num contexto expressivo déficits públicos, dívida governamental, inflação e déficit em conta corrente contra reduzidas reservas cambiais, era o produto da guerra, né? Então, só que um relatório de banqueiro, o que ele fez? Abraçou claramente a visão da CIRI, né? De que nada pode contribuir mais para uma rápida recuperação dos efeitos da guerra e para a reabilitação dos mercados de câmbio do que o restabelecimento de uma moeda sobre base sólida. Aliás, essa é a ideologia de hoje, né? Quer dizer,
Quantas vezes a gente escuta, não, a gente se estabilizar a moeda, se tiver inflação, se não tiver inflação, se não tiver déficit público, etc., a economia vai crescer num nível de estabilidade. Não cresce. Essa mentira tem sido dita desde lá do governo Collor. E é uma mentira. Né? É um mito. Mito é uma crença mentirosa. Nesse sentido, recomendou restabelecer sem demora as condições para a manutenção de um padrão ouro efetivo. Claro que os banqueiros queriam, vamos voltar ao ouro, não é voltar ao ouro, né? Não é voltar ao padrão ouro, é na verdade voltar à paridade da moeda, principalmente a moeda inglesa, né? Aqui o relatório Congress, né, foi um relatório de banqueiros ingleses, né, e com o Pigou, que era um economista inglês. Isso foi um relatório do governo inglês. Né? Então, o que acontece? Né? Feito para o governo inglês. Né? Então, o que eles queriam? Eles queriam o retorno da paridade da Libra de 1903 ou 1914, antes da guerra. Né? Bom, medidas propostas. Primeiro, ampla retirada do governo. Isso é muito interessante. Por isso nós falamos no início, na introdução, que a importância do padrão ouro, o campo, reside no fato de que as políticas preconizadas hoje, né, as políticas neoliberais, na verdade foram as políticas preconizadas nessa época. Quem acha que tem modernidade nas políticas econômicas neoliberais está completamente enganado. Né? Essas políticas prevaleciam antes da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, principalmente, né? Porque você enfrentou vários problemas nesse período. Ampla retirada do governo de sua posição de dominância nos mercados de dinheiro e de capital. Quer dizer, chega de intervenção do Banco da Inglaterra, né? Deixa o mercado financeiro funcionar por ele mesmo. É isso que eles queriam. Né? Segundo, superávit orçamentário que permitisse o resgate da dívida pública. Tá certo? Por quê? Porque você é o que hoje qual que é o que se propõe sempre, né? Isso está no arranjo, né? Inclusive está na Constituição, né? na Lei de Responsabilidade Fiscal. Você tem que ter superar a Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Os governos têm que ter superar, aliás, tem metas que estão estabelecidas, né? Metas de superávit primário, porque com esse dinheiro você resgata ou paga o serviço da dívida pública. Né? É a mesma coisa. Superávit orçamentário que permitisse o resgate da dívida pública. Ok? E a restauração de política de manipulação ativa da taxa de juros por parte do Banco da Inglaterra como forma de gerenciar sua reserva de ouro quando a paridade tiver sido restabelecida. Quer dizer, então você tira o governo dos mercados financeiros, né? Promove uma política de ajuste fiscal, e aí quando isso vai te permitir, né, ter a condição para retornar ao ouro. Ou não é para retornar ao ouro, é retornar para valorizar a sua moeda. Valorizar a moeda, a Libra, até que ela volte ao seu nível de antes da Primeira Guerra Mundial. Aí quando ela estiver nesse nível, né, aí o governo, você coloca o Banco Central, né, que no caso era o Banco da Inglaterra, né, flutuando a taxa de juros, como é hoje, né, flutuando, fazendo a taxa de juros flutuar para preservar suas reservas de ouro, que eram indispensáveis para que o novo padrão ouro que se propunha, né, estivesse funcionando. Só que tinha um problema, né? As reservas de ouro no mundo inteiro, né, tinham se reduzido muito, muito, por causa do entesouramento privado do ouro, né? E alguns países, né, quem acumulou muitas reservas de ouro durante a guerra foram os Estados Unidos, né? Os outros terminaram a guerra com reservas de ouro exíguas, porque usaram o ouro para pagar suas compras
de matérias-primas, alimentos e armamentos durante a guerra, né? Então, devido à escassez de ouro, né, a conversibilidade da libra deveria ficar restrita ao mercado cambial centralizado do Banco da Inglaterra. Ou seja, né, primeiro, você tem que centralizar o banco, porque não pode deixar os bancos privados, né, operarem o mercado de câmbio, porque isso, né, não vai refletir os interesses do país, né? Hoje os mercados, os bancos privados brasileiros todos operam o mercado de câmbio, né, a partir da liberalização financeira, tá certo? Hoje não tem muito problema porque nós temos um excesso de dólares nas nossas reservas, né? Mas quando tínhamos escassez, era necessário centralizar. Isso o Brasil centralizou no Banco do Brasil, durante muitos anos, né, as operações do mercado cambial. Uma forma de você controlar as remessas de lucro para o exterior, as importações, né, através do sistema de licença de importações, você precisa de um mercado centralizado, tá certo? Então você estava propondo a centralização do Banco da Inglaterra, né? E você só convertia ouro, quer dizer, o que você está dizendo? A nota bancária não vai ser manter-se como papel moeda inconversível. Ou seja, o padrão ouro já era, porque essa é a característica central do padrão ouro, a conversibilidade da nota bancária, né, que não era papel moeda, tá certo? Em ouro. Agora não, papel moeda é papel moeda inconversível, tá certo? Aliás, o que se chama de papel moeda inconversível, né? Você não podia mais chegar no Banco da Inglaterra e falar assim, olha, eu quero ouro, tem aqui uma nota de 10 libras, me dá 10 libras de ouro. Não, isso tinha acabado definitivamente, nunca mais voltou, nunca mais vai voltar. Então isso era o fim definitivo do padrão ouro, né? Agora o que acontecia? Mas se você fosse fazer, operar com exportação, importação, remessa, recebimento de capital externo, né? Então o que você poderia, né, fazer remessas em libras, né, ou em ouro. Ou seja, a conversibilidade do ouro ficou restrita ao mercado cambial, ok? Que está centralizado no Banco da Inglaterra. Bem, com vistas à recuperação da posição financeira de Londres e de Paris, vamos lembrar, né, os três grandes centros financeiros antes da Primeira Guerra Mundial, em primeiro lugar, e nessa ordem, hein? Londres, Paris e Bruxelas, e na Alemanha, né? Frankfurt. Ora, Paris já era, desculpe, o mercado alemão já era, não vai voltar nunca mais. A Alemanha perdeu a guerra, está endividada, está cheia de problemas, então não existe mais mercado financeiro internacional na Alemanha, não é? Londres era um grande centro, vai tentar voltar como um grande centro agora, fazendo um esforço, né? E Paris, então o que acontece, né? Paris também tinha, a França também tinha interesse em valorizar a sua moeda, retornar a conversibilidade restrita em ouro, né? Restrita ao mercado de câmbio, né? Suas moedas em ouro e visando exatamente a reforçar a sua posição, tentando reconquistar sua antiga posição como mercado financeiro. Nessa época, o maior mercado financeiro internacional já se deslocara para Nova York, né, que seria proporcionado pelo retorno ao ouro. O Reino Unido e a França convocaram a Conferência Financeira Internacional de Bruxelas, que foi em setembro, né, dia 24 de setembro, durou até dezembro, dia 8 de dezembro de 1920. Né? A conferência, primeiro, teve grande impacto sobre as ideias econômicas e financeiras que predominaram no período entre as guerras e influenciou inclusive os acordos de Bretton Woods de 1944, ou seja, teve um grande impacto.
né? Suas recomendações conduziram à criação da Organização Econômica e Financeira da Liga das Nações. A Liga das Nações foi organizada depois da Primeira Guerra Mundial, né? Um patrono importante dessa organização, essa foi a organização que precedeu a ONU, né? Essa organização foi proposta pelo presidente Wilson dos Estados Unidos. A ideia era que se você tivesse um fórum internacional, né, você criasse a ONU, né, não teria mais grande guerra, não adiantou nada. Você criou a Liga das Nações que não vai evitar a Segunda Guerra Mundial, né? E propôs o retorno ao padrão ouro, né? E, bom, em terceiro lugar, propôs o retorno ao padrão ouro, só que não é mais um padrão ouro, é um padrão ouro aguado, é um padrão ouro que vai ser restrito, né, ao mercado cambial. Tá certo? Suas recomendações refletiram as concepções liberais da época. Equilíbrio orçamentário, visto que o déficit provocaria mais inflação de crédito de moeda, mais depreciação do poder de compra da moeda doméstica e ainda maior volatilidade das taxas de câmbio. E o aumento dos preços e do custo de vida. Isso era um documento oficial da Liga das Nações, tá certo? Que é uma visão inteiramente moderna, né? Que aumento de oferta de moeda tem a ver com a inflação? Não tem. Muito pouco, muito pouco. Nós depois podemos comentar isso com mais detidamente, né? Para tanto, sugeria as seguintes medidas: restringir suas despesas, né? Despesas de quem? Dos governos, né? Suas despesas ordinárias, inclusive o serviço da dívida, a um montante que possa ser coberto por receitas ordinárias. Hoje a gente chama receitas correntes, não receitas de capital. Então, o que ele está falando? Olha, em primeiro lugar, o governo pega as suas receitas correntes, receitas tributárias, vamos dizer assim, né? Basicamente. Tem outras, né? Mas a principal é a receita tributária. Né? E aí você pega a receita, você tem um serviço da dívida a cobrir, né? Juros da dívida. Tira esse juros da dívida desse total de receitas. O que sobra você pode gastar com outras coisas. É essa a concepção. Ok? E aí azar. Ah, mas vai passar fome, vai morrer gente, não sei o que, né? Não importa. A educação vai para o espaço, não vai ter. As pessoas vão morrer de fome. Isso não interessa. Né? Essa é a visão. Que é a visão moderna, né? Da direita brasileira, né? Da Rede Globo, né? Tá certo? Então, segundo lugar, essa é a opção neoliberal, né? Eliminar os subsídios. Caso isso não equilibrasse o orçamento, eliminar os subsídios, né? Subsídio para comida, eletricidade, etc. Né? Então, caso isso não equilibrasse o orçamento, né? Impor nova taxação. Deveria ser imposta nova taxação. Aumentar os impostos, ok? Bom, o Banco Central deve dar autonomia do Banco Central para ele. Qual é a ideia? Para que ele não fique financiando o governo. Essa é a ideia, né? Que está consagrada em vários países. Né? E nós aqui estamos dentro da autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central é dar a raposa a chave do galinheiro. Tá certo? É isso que é, né? Porque ela, né, o Banco Central é uma instituição comprometida com os interesses dos banqueiros e não do Congresso, não da população, porque a população ainda tem voz no Congresso, mas não tem voz sobre o Banco Central independente. Né? Olha o que aconteceu, por exemplo, nós temos com o professor Fabrício Oliveira, né, um livro publicado sobre a crise da dívida soberana da Europa, certo? Olha, esse aqui nós mostramos nesse livro, né, que a crise da dívida soberana da Europa, os chamados PIIG,
isso aí de minha autoria, que vocês podem pegar, né, na internet, né? Why pigs can't fly, né? Por que porcos não podem voar? Isso é um dizer popular nos Estados Unidos. Porcos não voam, né? Então, os pigs, que é um acrônimo, né, para representar Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, né? Spain, né? Em inglês, né? Pigs eram os países que se envolveram nessa guerra, nessa crise, né? E o que se dizia é exatamente pigs can fly. Pigs, porcos não voam. Então, os países, entre esses países entraram na crise da dívida soberana, né, que começou aí final de 2009 como resultante da crise do subprime, né, porque o Banco Central da Inglaterra, o Banco Central Europeu, se recusou a retirar os países, recusou a salvar os bancos que se tornaram insolventes por conta da dívida da crise subprime. Quer dizer, o banco resolveu, ele não pode, na verdade, por determinação constitucional, né, dos estatutos do banco, né? Mas ele aí causou a grande crise, e quando ela estava a ponto para envolver toda a Europa, né, em 2012, aí o Banco Central Europeu resolveu resgatar os bancos, mas já era tarde, né? Então, isso é autonomia do Banco Central. Quer dizer, eu jogo a economia na recessão, deixo a crise se expandir, porque isso não me diz respeito, né? Essa é o que fez efetivamente o Banco Central Europeu, né? Que fizeram outros bancos centrais também, por aí. Restabelecer o livre comércio, tão logo quanto possível. Criação de um organismo internacional de crédito e uma Câmara Internacional de Compensação de Pagamentos. Isso não foi feito. Isso é o último, né? Mas isso vai ser importante, porque isso foi criado, na verdade, uma das ideias que foi recuperada na conferência de 1944, né, de Bretton Woods, que criou a nova ordem econômica monetária internacional, não? Bom, então, isso é de Bruxelas, né? Agora vamos à conferência de Gênova de 2 anos depois, praticamente, né? O que aconteceu? O que aconteceu com a conferência de Bruxelas, recomendações? Aconteceu que em 1920, né, começou uma grande crise. Grande crise exatamente porque muitos dos países fizeram isso que recomenda, que a conferência de Bruxelas recomendou. Cortaram os gastos públicos, certo? Aumentaram as taxas de juros, cortaram o crédito, os subsídios, etc. Não é? E a economia dos países europeus e dos Estados Unidos entrou em crise. Porque logo depois da guerra começou a recuperação econômica, né? Porque tinha um monte de demanda reprimida, né? Por bens duráveis de consumo, até bens não duráveis de consumo, roupas, etc., né? Tinha também as obras de reconstrução, então a economia logo entrou, né? Um poder de compra, as pessoas tinham muito dinheiro nos bancos, né? Porque não puderam gastar durante a guerra. Aí o pessoal danou a gastar, a economia recuperou, mas aí vieram essas políticas econômicas recomendadas pela Conferência de Bruxelas, né, em 1920, aí a economia caiu na recessão, né? Então, isso inviabilizou as recomendações. Na verdade, não foi inviabilizou as recomendações, né? Inviabilizou a continuação da implementação das políticas recomendadas, né? Porque aí isso foi muito forte essa crise econômica, né? Então isso vai levar à convocação pela Liga das Nações da Conferência Econômica e Financeira de Gênova, que foi de 10 de abril a 19 de maio de 1922.
reuniu 34 países para estudar a crise financeira e os seus remédios. Não contou com os Estados Unidos, mas a União Soviética se fez representar. Por que os Estados Unidos não fez? Porque os Estados Unidos já estava, né, com aquela política de isolamento, de deixar a Europa para lá, né? Que foi quer dizer, a participação dos Estados Unidos na guerra, né, na Primeira Guerra Mundial. Primeiro, o presidente Wilson se elegeu, né, prometendo que os Estados Unidos ia ficar longe da guerra. Mas aí quando a Inglaterra, a França e a Alemanha começaram a perder a guerra, né, aí ele teve que arranjar um jeito de colocar os Estados Unidos na guerra para que os empresários norte-americanos recebessem o dinheiro que tinham emprestado. Tá certo? Mas e a guerra foi uma guerra horrorosa, né? As perdas, os Estados Unidos entraram, né, em abril de 1917, né, participaram pouco da guerra, mas mesmo assim as perdas norte-americanas foram significativas, né? E às quais se acrescentaram as as mortes de soldados americanos causadas pela gripe espanhola. A gripe espanhola começou, na verdade, né, num acampamento militar de treinamento nos Estados Unidos. E aí as tropas foram para a Europa e disseminaram para a Europa, né? Então, a população não queria, ficou chocada com isso, não queria a participação dos Estados Unidos em assuntos europeus, porque assuntos europeus era guerra, confusão, né? Bom, seguindo de perto o relatório CONLIF e a Conferência de Bruxelas, as suas resoluções incluíam, o que vai incluir? A mesma coisa. O equilíbrio orçamentário, a autonomia dos bancos centrais, de forma a se oporem às demandas do Tesouro, né? O Tesouro é sempre gastador, essa é a ideia, né? Claro, o Tesouro às vezes é gastador porque tem que atender às necessidades e objetivos do país e da população, né? Taxas de juros elevadas, o que os bancos adoram taxas de juros elevadas, né? Para conter o crédito e a progressiva liberalização do comércio exterior. Já virou progressiva, porque a liberação imediata vai causar grandes déficits em países que não têm condições de expandir suas exportações, né? E estão necessitando de reconstruir, de recompor o nível de consumo diante da guerra e assim por diante, né? Então, retorno ao padrão ouro com divisas conversíveis compondo as reservas dos bancos centrais. Isso aí não é uma novidade, tá certo? Porque nós já vimos, né, que antes, em vídeo anterior, né, sobre o padrão ouro, que durante o padrão ouro, né, acho que foi nesses vídeos mesmo sobre essa época, ao eclodir a Primeira Guerra Mundial, né, a Libra representava 40% das reservas internacionais. 40%, ou seja, o ouro, vamos dizer que mais 20% seriam em marcos e outras coisas, isso significa que as reservas em ouro mesmo representavam apenas 40%. Então nunca houve, o padrão ouro não significava, né, ou durante o período de vigência do padrão ouro, as reservas internacionais nunca foram exclusivamente em ouro. E quando a Inglaterra, né, vai se tornar um centro financeiro internacional a partir de 1866, né, isso vai ser reforçado em 1893, né, o que acontece? Né? Acontece que todos os países do mundo, né, vão ter, com exceção da Inglaterra, obviamente, vão ter libras esterlinas como nas suas reservas. Afinal, né, a libra era as good as gold, né, tão boa quanto o ouro. Então, os países mantinham libras esterlinas nas suas reservas, né? Com a Primeira Guerra Mundial, os países gastaram essas libras esterlinas, né? Mas, né, os países começaram, né, a ter reservas em dólares. Bem, então, quer dizer, quando
A novidade que tem agora não é que reservas conversíveis, né, porque antes da Primeira Guerra Mundial era comum ter, além das, como nós falamos, né, além das libras, né, você tinha francos e marcos, tá certo? Agora não, agora você tem isso, você não tem mais marcos, mas você tem a principal moeda de reserva internacional vai ser o dólar, tá certo? Bem, Conferência de Gênova de 1922, continuação. Concebeu-se que determinados países, né, os chamados centros de ouro, manteriam um mercado livre de ouro, enquanto os demais países manteriam ouro e divisas em suas reservas. O que eles estão pensando? Eles estão pensando que a França, Paris, né, Londres, né, e Nova York vão ser os centros de ouro. Tá certo? Hã? Os centros de ouro cooperariam entre si para reduzir as flutuações das cotações de mercado. O que está propondo? Uma cooperação entre Paris, Londres e Nova York. Né? Ao contrário do padrão ouro, a conversibilidade ficaria restrita ao mercado cambial. Isso nós já falamos anteriormente. Né? Isso foi na conferência anterior de Bruxelas. Né? Ressalte-se que, de 1914 a 1922, ocorrera profunda transformação das estruturas financeiras, acelerada pelo conflito mundial. Antes da guerra, a libra esterlina era a única divisa nacional utilizada como moeda internacional. Em geral, sim. Embora os países, como nós falamos, conservassem parte das suas reservas, alguns países, né, em marcos e francos. Né? Logo depois da guerra, achava-se o dólar em condições de fazer concorrência à libra. Valor refúgio durante o conflito, tornara-se divisa internacional. Rompera-se, portanto, o monopólio londrino. Isso é uma das grandes diferenças entre o padrão ouro-câmbio e o padrão ouro. No padrão ouro, o grande centro internacional, né, financeiro internacional, era Londres. Agora vai ser Nova York. Bom, em segundo lugar, não um segundo lugar assim mais afastado do primeiro, a Libra, né? E em terceiro lugar, mais longe ainda, o franco. Ok? O retorno ao ouro. Isso aí é o discurso do Churchill, né? Nesse jornal aí, que a Inglaterra voltou, né, para o padrão ouro, né? Voltou nada. Nos meses seguintes, as moedas da Polônia, bom, você teve a conferência de Gênova. Nos meses seguintes, as moedas da Polônia e da Áustria vieram abaixo. E o marco alemão virou pó, na verdade, se encaminhou para a catástrofe. Né? O marco alemão, né, nós experimentamos uma hiperinflação enorme. Né? Quer dizer, a hiperinflação aí era de uma inflação de 50% ao dia, ao superior, ao dia. Tá certo? Uma brincadeira, né? Dizia que você chegava, quando você chegava no restaurante, você escolhia o que você ia comer e pagava, porque quando você já tivesse comido e fosse pagar, o preço era maior. E que numa corrida de táxi, você falava para onde é que ia e pagava, porque quando você chegasse lá, o preço era diferente, né? Tinha subido, isso é uma brincadeira, mas de todo caso, né? Quando se anunciou o montante das reparações de guerra, 225 bilhões de marco ouro, mais 13% das exportações. Quer dizer, isso não tem jeito. Aliás, aqui nesse gráfico aqui, né, tem o valor o valor de um marco ouro em termos de papel moeda. Observa que ele explode, né? Postergação. Olha,
o que acontece é o seguinte, né? O Keynes tinha feito um cálculo dizendo que a Alemanha podia pagar aí 24 bilhões, se eu não esqueço, né? Se eu não esqueci, se não me falta a memória, a Alemanha podia pagar por ano 24, podia pagar no máximo, um total 24 bilhões, né? o, o, os países, né, vitoriosos impuseram 226 bilhões de marcos ouro. E 3% das exportações alemães. Ora, como é que vai haver? Né? Então, esses países aí, Polônia, Áustria e Alemanha, imediatamente ficaram fora do padrão ouro e contagiaram outros. Né? E a Alemanha não cumpriu o cronograma, claro, impossível. Né? Imagina que se eu sou condenado, né? Eu sou condenado a pagar uma dívida de 5 milhões de reais. Sei lá, uma causa qualquer aí, né? Eu sou obrigado a causar 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. E em prestações de 50 mil por mês. Olha, nem que eu virar remidas eu consigo pagar isso, tá certo? Com o meu mísero salário. Então não tem jeito, não tem jeito. É o que aconteceu, né? Puseram uma carga de pagamento para a Alemanha muito acima da capacidade do país, não é? Que já viu, perdeu 20% do seu território, havia perdido 20% do seu território, inclusive zonas industriais importantes. Então que diabo é isso, né? A Alemanha não cumpriu o programa, entregou toda a sua marinha, tá certo? E você ficou com uma dívida enorme, mais 13% das exportações. Quer dizer, isso foi de uma imbecilidade total. Né? Total. As pessoas que impuseram isso, né, não tinham ideia. Quer dizer, você não pode exigir o impossível, e foi isso aí exigido. Né? A França e a Bélgica ocuparam o Ruhr. O Ruhr era a principal região industrial da Alemanha. E ainda ocuparam para forçar o país a pagar, não adiantou nada, né? Isso vai levar à hiperinflação alemã. Bem, o plano Davis. Aliás, tudo isso havia sido previsto por Keynes, né? Keynes escreveu um livro que foi Consequências Econômicas da Paz, denunciando o Tratado de Versalhes, dizendo, olha, esse tratado vai levar a crise na Alemanha, não vai pagar, tá certo? Vai resistir e vai afetar a gente, porque a Alemanha era um grande parceiro industrial, tanto da Inglaterra, um parceiro no comércio internacional, quanto da França. Então você não pode arruinar o seu vizinho se ele é seu parceiro, porque se você o arruinar, isso repercute em você mesmo, chamado tiro no pé, né? Porque ele para de importar produtos de você, aí sua economia sofre, é isso que ele diz, simples assim. Mas o problema é que os capitalistas financeiros, né, não têm essa concepção, porque acham que dinheiro nasce em árvore, e quem mandava na França e na Inglaterra eram financistas, como hoje, né? Hoje quem manda no mundo, no Brasil, são financistas, né? E aí vem essas políticas estúpidas, né, econômicas, sem pés, sem cabeça, que a gente assiste diariamente, né, com o apoio da Rede Globo, né, que é contra o nosso presidente, mas é a favor do Paulo Guedes. Né? Não é? Bom, e aí em abril de 1924, né, nasceu o Plano Davis, que vai fazer o seguinte, vai colocar, né, limites a reparações, né, de 1 bilhão de marcos ouro no primeiro ano. Ou seja, a Tratado de Versalhes tinha imposto um pagamento de 226 bilhões de marcos. Aí você vai começar com 1 bilhão de marcos por ano. Ou seja, você vai levar 226
se não tiver juros sobre essa dívida, você pagaria a sua dívida em 226 anos. Depois, no primeiro ano, para chegar a um máximo de 2,5 bilhões em 5 anos. Quer dizer, isso não pagaria nem os juros, né, dessa dívida de 226 bilhões. Tá certo? O governo germânico emitiu 800 milhões de Reichsmark em títulos que foram rapidamente subscritos, particularmente nos Estados Unidos. E aí ele pôde estabilizar o valor do marco e acabou a inflação. Certo? Bem, de toda maneira, né, a Alemanha vai pagar de 4 a 7% do PIB na primeira metade da década de 20 por ano. É o que nós pagamos na década perdida. Por que teve a grande inflação brasileira, que não chegou a ser hiperinflação, né? Estava caminhando, né, mas não chegou, né? Por que houve a década perdida? Porque o governo militar brasileiro resolveu pagar a dívida externa. Tá certo? Que não foi gerada por investimentos mal feitos, nem nada, foi por causa da elevação das taxas de juros, né? A partir do chamado golpe de juros de setembro do Volcker, Paul Volcker, que era do Banco Central dos Estados Unidos, né? A partir de setembro de 1979, né? Esse golpe de juros, mais a crise do petróleo, etc, né? Jogaram, e o Brasil, o governo ela resolveu pagar. E depois, quando veio a Primeira República, não teve a moratória da dívida externa pedida pela população brasileira, né? Nós fomos à rua, eu participei disso, né? Pedindo a moratória, né? O governo não fez, né? Fez depois, o governo Sarney, a história, eu tenho um vídeo sobre isso, sobre o governo, a economia política durante o governo Sarney, a economia política durante o governo Sarney, né? No meu curso de Economia Brasileira. Mas o que interessa é que, e foi isso que levou a inflação elevadíssima no Brasil durante a década de 80, tá certo? Durante os qual né, nós transferimos em média para o exterior de 5, 6% do PIB interno, isso que causou a inflação, né? Foi o que causou a inflação na Alemanha na primeira metade da década de 20, né? Porque na segunda metade, o que aconteceu? Com o plano Davis, né, as remessas exteriores, no pagamento da dívida pública, da dívida externa, né, das reparações de guerra, foram drasticamente reduzidas. Aí a Alemanha pôde estabilizar a taxa de câmbio, né, e aí acabou a inflação. Os demais países europeus também enfrentaram a onda inflacionária, num contexto de elevado déficit público e de endividamento governamental. Todos impuseram políticas deflacionárias com o fim de retornar à paridade pré-guerra, e foi a estupidez geral. Ok? Quer dizer, todo mundo, né, resolveu equilibrar o orçamento, quando era a recomendação das duas conferências. Né? Bem, porque isso vai ter um impacto político terrível, terrível, né? Vai provocar a emergência dos movimentos de extrema-direita. A Inglaterra, início de 1919, né, sendo reforçadas a partir de 1921, ou seja, políticas de equilíbrio orçamentário, de elevadas taxas de juros, né? E o índice de preço por atacado caiu de 313, né? Quer dizer, observe que em 1914 era de 100. Isso significa que na guerra, né, houve uma inflação, havia uma inflação tinha de mais de 200%, tá certo? Em março de 1920 para 168 em fim de 1921, por causa da recessão. Né? A Libra passa de 3,22 dólares, né, em fevereiro de 1990 para 4,69 em fevereiro de 23, ou seja, uma extraordinária valorização da Libra, né? E em abril, o que acontece? A Libra havia retornado à sua paridade, ouro de pré-guerra, mas graças à recessão e aumento do desemprego. Outros países. A
a recuperação da moeda alemã de abril de 1924 foi seguida pela estabilização da moeda austríaca, uma fração da paridade antes da guerra. Né? Não teve a Áustria, nem teve condição, não teria condições de fazer como a Inglaterra retornar ao valor da paridade antes de guerra, valorizar extraordinariamente a sua moeda. Né? Não. Há uma fração da paridade da guerra da Krona austro-húngara, porque não havia. A Áustria se separou da Turquia como resultado da Primeira Guerra Mundial, porque a Turquia não dá. Hungria. Enquanto o Reichsmark, né, o marco alemão, né, o Schilling austríaco e o Pengo húngaro, né, permaneceram estáveis, os zlotys polonês caiu em desconto quase que imediatamente após a sua criação. Né. De forma que em 1927 um slot equivalia a 1,7 slots velho, ou seja, uma inflação de 70%. Ok? A Suécia estabilizou a krona, a sua paridade anti-guerra, em 1924. A restauração do esterlino, a sua antiga paridade, em 1905, foi seguida por ação similar nos domínios britânicos, né? Egito, Países Baixos, Índias Orientais e da Bélgica. Né? Quer dizer, mais tarde, Índias Orientais da Bélgica. Mais tarde, o exemplo foi seguido pela Dinamarca e pela Noruega. O Japão também retornou à paridade pós-guerra em 1927. Depois de um esforço mal sucedido de estabilizar o franco-belga a 107 em relação à libra, em 1926, o mesmo foi estabilizado com sucesso a 175, ou seja, uma desvalorização de praticamente 70%. Então, o que vários países fizeram? Né? Restabeleceram, né, a conversibilidade de suas moedas restrita ao mercado cambial, né? Ou seja, voltaram ao padrão ouro, né? Um padrão ouro aguado, né? Porque as notas bancárias não eram mais conversíveis em ouro, né? Mas há paridades bem maiores do que aquela anterior, ou seja, com a moeda bem desvalorizada em relação a 1914. Né? É o que a Inglaterra tinha que ter feito, não fez por causa dos reclames, né, da Síria. Tá certo? As moedas dos estados balcânicos foram das valorizadas mais significativas, tendo alcançado a estabilidade em fim da década de 1920. Seguindo a estabilização de fato do franco em 1926, graças a uma política do Poincaré, né? A Itália, que ficou famosa, a Itália também foi bem sucedida em estabilizar a lira em 1927, depois de um esforço deflacionário. Então, vou botar aqui, isso aqui está sem entre aspas. Ou seja, o que nós temos aí? Nós temos o retorno, todos os países finalmente, depois de muita política de estabilização, de muito desemprego, de muita confusão, né, conseguiram, até o final da década de 20, né, estabilizar as suas moedas. E aí vão retornar, vão ingressar no padrão ouro-câmbio. Né? Bem, só que o próximo item, né, da nossa novela sobre o padrão ouro-câmbio, né, tratando o boom, o crash, o fim do padrão ouro-câmbio, nós vamos deixar para o próximo vídeo, agradecendo a atenção de todos e esperando contar com todos no próximo vídeo que apresentaremos.